Sabes aquela fase em que tu não queres tudo menos conhecer outra pessoa? Sim. Foi exatamente essa fase em que eu conheci o meu marido. E a pergunta é, como é que ele te pediu? Queremos saber o pedido. Olha, o meu marido teve muita sorte. Mas na altura o meu sonho era ficar noivo e mudar-me para ver com o meu marido. Eu percebo a tua muitas ideia, pessoas- porque é para sentir que o casamento trouxe Uma algo, fase. que é uma fase. Ele sabia que tu estavas com expectativas, Ele então sabia, ele não quis. porque imagina, eu acho que hoje em dia ninguém é pedido em casamento sem não estar à espera. É muito difícil Sim, tu seres pedido em casamento e nunca terem falado sobre isto. obviamente. Pensei, olha, por acaso, porque acho que em Portugal é muito mais barato casar do que na Suíça. Claro. Eu nem quero imaginar um casamento. Se em Portugal já é o que é, imagina casar na Suíça. Olá a todos e bem-vindos ao meu podcast Wedding Dreams. Temos aqui no estúdio uma convidada especial, a primeira, a Bruna Corby. Olá, Bruna. Olá, tudo bem? Não sabia que Tudo era a bem? primeira. És Agora a primeira, agora é que descobriste. estou a sentir o sentido de responsabilidade. Convidada especial. Muito obrigada pelo convite, fico muito contente. Não, claro que sim, o teu casamento foi um sonho e não podia faltar aqui no podcast, que é um podcast onde vamos falar, é isso, vou ter várias convidadas e onde vamos falar deste tema que tenho a certeza que toda a gente quer saber todos os detalhes e eu vou perguntar tudo. Muito bem, estou muito excited. Ai, que bom, Bruna. Olha, uma querida também. E pronto, olha, vamos começar por falar isso do casamento, mas antes de saltar para o casamento, se calhar dá um bocadinho de contexto até de ti, não é? Porque estamos a conhecer também há pouco. Aliás, conhecemos-nos no evento dos Jesus Peiró. É verdade, no evento de casamento No também. no evento de casamento e no evento de onde são os nossos vestidos. Claro, Portanto, exatamente. foi logo uma ligação super especial. Pois é. Não deu muita oportunidade para nos conhecermos assim profundamente, então um bocadinho, não sei se queres explicar de onde é que és. Claro, o meu nome é Bruna, eu nasci no Brasil, mas vivi a minha vida toda em Portugal. Entretanto, conheci o meu marido em Portugal, em Lisboa, mas o meu marido é da Suíça, então é Pois assim, era isso que eu ia dizer, ele não é português, como é tudo que... muito internacional. Exato. E começou por aí o desafio na altura para organizar um casamento, porque eu vivia na Suíça na altura e o meu casamento foi em Portugal, e então Entendo. foi assim um full Pois, circle. mas era isso que eu ia perguntar, ou seja, mas tu também viveste na Suíça, Vivi mas 2 conheceste anos. cá, Conheci ou o seja, Nick antes. cá. Sim, sim. Estava a estudar. O Nick estava a fazer umas cadeiras numa faculdade em Lisboa e teve cá 2 semanas. Não E acredito. nessas 2 semanas, imagina, ele nunca tinha vindo a Portugal na vida. Aliás, ele disse que nem sequer estava nos planos vir Não a Lisboa, acredito. nunca tinha pensado em vir a Lisboa. E na altura ele tinha um programa de exchange e ia para. Eu por acaso não sei se era o Brasil, não sei se estou a dizer isto bem, mas era outro país qualquer, eu acho que era na América do Sul. E na altura, uma semana antes dele viajar, disseram que afinal não havia essa vaga. E disseram não acredito, ok. a única vaga disponível era Era Lisboa. para Lisboa, não acredito. Acreditem no destino se olha, quiserem. Era isso que eu ia dizer, não, isto é destino total. Exatamente. E então foi nessas 2 semanas que se conheceram-se? Sim, ele entretanto estava em Lisboa e ele estava à procura de restaurantes para visitar, enfim, conhecer, porque ele não conhecia nada aqui, Claro. também não conhecia ninguém sequer, também não tinha planeado Tão esta giro. viagem a Lisboa. Exato, foi tudo E, tão... Uau! Sim, e eu amo estas apareci coincidências. tu estás a ver o Instagram, que tem a lupa, onde Sim, aparecem sim. Eu apareci Ok. aí no Instagram dele. Ai, não acredito. E E foi ele mandou assim. mensagem. E ele mandou uma mensagem. Claro, irresistível com Amigos, esta beleza, é assim, não é? Instagram é o novo Tinder. Ai, mas é que é mesmo. Não temos dúvidas. Muitas Exato. relações saíram no Instagram, muitas. E foi assim que nós nos conhecemos, Não, começámos uau, a conversar e ok. tudo mais. E pronto, isto foi assim tudo muito rápido. Porque Claro, imagina, ele teve porque depois 2 tiveram semanas. 2 semanas aqui, Sim, sim. em que se viram várias vezes. Sim, Mariana, eu tinha acabado uma relação de 3 anos, na altura, em maio. E Claro. eu conheci-o no final de julho. Sabes aquela fase em que tu não queres tudo menos conhecer outra pessoa? Sim. Foi exatamente essa fase em que eu conheci o meu Ou seja, marido. querias um bocadinho de break. Mas é isso, Exato. é quanto menos estamos à espera, ou seja... Não é? Sem Quando não dúvida. queremos é quando acontece. E quando queremos muito, às vezes demora. Sim, e pronto, olha, Mas foi sim. assim. que Ai, tão conheci-o. bom, que incrível. E depois,
como é que foste viver para a Suíça? Eu, na altura, eu quando o conheci, eu estava em mudanças para Nova Iorque, porque eu queria fazer um LLM ok. em Direito, isto era toda uma outra vida. Ok, estudaste Direito. Estudei Essa era uma pergunta Direito. que eu também ia fazer. E na altura estava a exercer e então queria muito estudar fora porque Direito é uma área bastante restritiva no sentido de tens de trabalhar em Portugal com as leis portuguesas e eu queria muito tentar expandir um pouco, conseguir trabalhar para fora. E então queria fazer um LLM em Law e Business em Nova Iorque. E quando eu conheci, eu disse assim: pronto, olha, isto nunca vai resultar, porque assim eu estou a ir para Nova Iorque, tu nunca vais sair da Suíça, tipo, amigo, adeus. Claro. E entretanto veio o Covid. E, desististe da ideia de ir. Nem podia. Nem se podia, não é? Na altura. Não podia viajar. Nós, na altura, 2 semanas depois, quando... Não, é só coincidências para tudo Esquece, acontecer. a vida é mesmo assim. Olha, 2 semanas depois, quando eu o conheci em Portugal, 2 semanas depois ele disse, olha, ele tinha acabado de acabar um relacionamento também, então estávamos os dois numa de ninguém quer nada. 2 semanas depois ele disse-me, eu sei que isto é uma vez numa vida inteira, eu nunca vou conhecer ninguém como tu, e eu sei que se eu não ficar contigo hoje, eu nunca mais vou ter esta oportunidade. Isto 2 semanas depois, ok? Ai, não E eu tipo... Sim. Assim, ai meu Deus, onde é que eu me vou meter? Imagina, Suíça, malta. Eu estava a querer ir para Nova Iorque, é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro, mas eu acho que é tão giro isso, não é? E deixar de ser surpreendido pela vida. Sim, eu na altura disse, olha, também, imagina, vou perder o quê, não é? Vamos ver. Na altura fui visitá-lo a Zurique, depois ele esteve aqui 2 semanas, passámos 3 semanas sem nos vermos, eu fui visitá-lo a Zurique, começámos assim a namorar à distância, namorámos 1 ano à distância. 1 ano depois, o Covid bateu e eu sabia que ia ficar aqui meio que presa, as fronteiras estavam a fechar. Ou escolhia estar cá ou lá, no fundo, não é? Exatamente. No meu trabalho não me deixavam trabalhar remoto e eu, entretanto, decidi despedir-me. Ok. Então, imagina, só boas decisões, porque o final é fantástico. Despedi-me, mudei de país e na altura eu pensei... imagina, ele vivia longe e eu não queria muito, nem estava numa fase da minha vida de fazer 5 anos de uma relação à distância. Queria ver se no que é que ia dar. Sim. E pensei, olha, se calhar agora é agora ou nunca, vou ficar 1 ano, se der errado Deus, se der certo ótimo também. É isso. Eu acho que as pessoas não podem ter medo nem pensar tanto, ou seja, obviamente pensar e ir com pés e cabeça, mas não ter tantos receios. Sim, porque depois a vida acontece, não é? Eu tive muitos, ok? Só para dizer que não foi assim uma coisa mega corajosa do dia para a noite, porque imagina, eu era advogada, estava a acabar a minha ordem e ao mesmo tempo decidi desistir de um curso e de uma profissão para a qual eu tinha trabalhado e estudado 8 anos. Eu decidi mudar de país, ir viver com o meu namorado, que era uma pessoa que eu conhecia há 1 ano, mas era um relacionamento à distância, por isso eu nem sequer sabia se ia dar certo ou se não ia dar certo. E então foi tudo assim. Mas é o que eu digo a quem sempre pensa em viver fora e tem algum receio de ir, eu digo sempre, mas Portugal é casa. Podes sempre voltar, não é? Exatamente. Tu vais sempre ter aqui os teus amigos, a tua família, por isso arrisca, vai e se não der certo, tudo bem, não é? Foi, olha, o que toda a gente, o que os meus pais me disseram e as minhas irmãs que estão todos sempre no Brasil ou cá. Os meus pais vivem no Brasil. Vivem no Brasil. E a minha família inteira, mas as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs e elas vivem em Portugal. E na altura as minhas irmãs disseram, Bruna, o que é teu é garantido e a tua casa vai estar sempre aqui. É isso que eu digo, claro. E então não custa tentar, imagina, o máximo que pode acontecer é não dar certo e voltares. E está tudo bem. Eu acho que o que custa é quando vamos a achar, agora vou ficar aqui imenso tempo, mas se vamos com aquela leveza de, se não der certo posso voltar, corre bem, não é? Sim, olha, eu acho que o que mais custa é o que nós acharmos o que é que os outros vão pensar se der errado. Não é? Eu acho que nós todos temos um bocadinho isso, não é? Do género, depois ela vai voltar para trás e deixou a profissão dela. Eu depois tinha um pouco isto, que era, toda a gente dizia, é advogado e agora vai desistir disto tudo para trabalhar com a internet. Sim, eu entendo. Que ninguém sabia muito bem. Ninguém sabia, claro, e tu já te dedicas disto há anos, portanto, sim. Claro. E pronto, na altura nem eu sabia no que é que ia dar. No que é que ia dar, claro. Mas é isso, se não arriscamos, não é? Exato. Tão bom. Então depois estiveste lá quantos anos? Tipo, tive 2 anos e meio. Quase 3 anos. Uau. Sim. Gostaste de Zurique?
imagina, eu gostei. Adorei este riso. Já respondeste, não estou a brincar. Olha, eu sempre fui uma pessoa que quis, eu acho que o fato de ser filha de pais imigrantes, os meus pais são os dois brasileiros, e então eu cresci com esta certeza de que explorar o mundo é sempre muito positivo. Claro, E então eu sem sempre dúvida. cresci com a vontade de conhecer outras culturas, de viajar, sempre adorei viajar, conhecer Sim. outras pessoas, e tinha vivido em Itália antes, quando Ai, estudava. que lindo, adoro. E eu amei a experiência, também fui com medo e amei. E quando mudei para a Suíça foi uma experiência muito diferente, porque quando eu fui para trabalhar de casa, remoto, num trabalho que eu não sabia muito bem como é que ia acontecer, e ainda fui no meio do Covid. Então, quando eu Sim. cheguei lá, estava tudo fechado. E É fui uma viver um experiência país diferente. em que tu vives em Espanha, não é? Eu Sim. acho que a cultura espanhola é É muito muito mais mais parecida, não tem nada a parecida. ver. Sinto-me em casa. Exato, Sim. eu não me sentia em casa. Não, como eu em Londres, eu vivi em Londres Sim, também uns anos e eu tenho não. uma cultura brasileira, que é a minha casa está Ainda. sempre cheia de gente, os meus Porque tu amigos estiveste no são Brasil casa. até que idade? Eu nunca, nasci lá, mas vim com meses para vieste, Portugal. sim. Mas, sei lá, eu cresci com a minha Mas sim, casa tens a sempre... cultura, é os Sim, nossos sempre pais, cheia tudo, de amigos, claro, gente. não tem nada a ver. Sei lá, os meus amigos É um são choque família. cultural brutal. Super. Sentiste? Para mim foi, super. Sentiste Até muito hoje, com o teu marido? Na relação? No início, muito, muito mesmo. Aliás, eu nunca pensei, ok, que Portugal e Suíça fossem tão diferentes. Tão diferentes, não é? Se calhar era um pouco inocência minha, mas eu fui a achar, sei lá, eu tinha vivido em Itália, era tudo, eu senti-me em sim, casa porque ainda lá. está ali um bocadinho a cultura mediterrânea, não é? Os Sim, italianos esquece. também falam alto. Eu não é? senti em tudo, por exemplo, coisas simples como nos metros lá, as pessoas não conversam, não falam. Não falam. E não Sim. não falam ao telemóvel. Para não incomodar, não é? Eu já ouvi. Exato, imagina, eu Incrível. ligava ao Nick na altura, que era meu namorado, e ele rejeitava-me a chamada. E eu assim, Não passa acredito. alguma coisa? E ele assim, não, estou no metro, não posso falar. E eu, Esquece, não, é outra, Já é eu- outra realidade. eu falava E tu, tipo uma hora no comboio com a minha mãe. Aliás, nós aproveitamos o metro e o comboio para falar. Exatamente. Sim, sim. E então foram, imagina, coisas pequenas. Obviamente que a Suíça tem coisas maravilhosas e eu continuo, hoje que nós vivemos em Portugal, tenho a certeza que um dia na minha vida, a minha vida vai voltar a passar por viver lá claro. durante uns tempos. E até porque ele é de lá, obviamente. Exatamente. Sim. E também queres que os teus filhos... Claro, tenho essa cultura ligação, também. sem dúvida alguma. E eu amo a Suíça. Aliás, nós vamos várias vezes ao ano. Várias vezes. Vamos várias vezes de férias. Claro. E eu adoro o país. Que mas, bom. de facto, para viver, eu acho que o nosso lifestyle em Portugal é mais o meu lifestyle. Claro, sim, não, total. E ele também deve adorar, não é? E ele adora, estar cá. adora. A Tão começar pelo clima. E Claro. depois eu acho que nós aqui fazemos mais da vida, sabes? Lá as Sim. pessoas vivem muito. Em Tipo, casa. acorda, trabalho, casa também. Sim. A verdade é que o frio, o clima não ajuda Claro, muito. a Mas cidade não convida, mas sim. Ai, tão Mas bom. pronto. Olha, mas eu ia referir isso. Estávamos a falar de filhos, dizer que estás uma grávida linda. Obrigada! Linda. Pois Perfeita. tem passado mesmo muito rápido. É, não é? Não dá tempo. Imagina, já estou no 6º mês e até agora Ai, passou. não parece, estás ótima. Passou a correr. E é o mesmo com os casamentos. Sem Que dúvida, agora passa A mesmo minha a correr. Passa a correr a planeação do casamento. E a pergunta é, como é que ele te pediu? Devemos saber o pedido. Olha, o meu marido teve muita sorte. Olha, para começar, vou já dizer que eu admiro essa parte, essa pressão que os homens têm É verdade. de... Pronto, olha, tradicionalmente são eles que têm essa pressão, não somos Sim, nós. sim. Mas imagina a pressão que é. É. Normalmente as miúdas, eu não sei como é que foi contigo, mas eu cresci com esta coisa de casamento e o pedido de casamento. Ai, sim, eu acho que todas nós, não é? pouco fantasia. Para quem gosta de ou quer casar. De romance e tudo total. mais, então eles crescem, têm essa pressão de tem de ser no sítio certo, na hora corresponder certa. às suas expectativas, Que não são é? enormes, de São muitos enormes. anos, Sim, de sim, vários sim. filmes românticos que não são realidade. Exatamente, sim. Mas eu, quando mudei-me para a Suíça, Aham. eu tive essa conversa com o Nick na altura e disse que eu nunca tive vontade de viver com o meu namorado antes do casamento. Ai, claro. Opinião porque- controversa, I know, mas na altura o meu sonho era ficar noiva e mudar-me para ver com o meu marido. Eu percebo a tua muitas ideia, pessoas- porque é para sentir que o casamento trouxe uma algo, fase. que é uma fase. Exato. Porque a realidade é que quando vives com a pessoa e depois casas, sim, óbvio Não que muda atravessam tanta ali coisa. um momento romântico da relação, mas depois não muda muita coisa. Sim, e então antes de mudar para a Suíça tive esta conversa com ele e disse, olha, eu vou abdicar um pouco deste sonho Deste que eu sonho, tenho, claro. porque entendo, Porque aqui era à distância. claro, não impossível. dava para namorar à distância e de repente vou casar. Não, claro. Óbvio, E então sim. eu
disse, e depois eu acho que um ano é mais do que suficiente para decidirmos se É. vamos casar ou não, então houve esta conversa antes de género, ok? Ai, como assim? Vamos viver um ano juntos e depois deste um ano juntos vamos decidir se isto é para continuar ou não, se não, Claro. ótimo, se Sim, e for... depois também quando já estamos numa fase, já somos mais velhas, Sim, no fundo, também, a começar uma obviamente... relação, rapidamente percebemos Claro, se é também tem a sério ver ou com a não, fase da sim. vida, ok? Não Claro. tenham 15 anos e digam aos vossos namorados daqui a um ano têm de casar. Não façam isso. Não, isso Ainda há não. muito para aproveitar, Exato. para viver. Sim, Mas sim. tivemos esta conversa e ele disse para mim tudo ok, está ótimo, eu também sempre quis casar. O meu marido também sempre quis casar e então acho que o fato de vires... Claro. Os meus pais são casados há 28 anos, os pais Uau, deles ok. casados há 26 anos. Incrível. Eu acho que quando tens pais juntos ainda há mais esta... Ainda há mais, acreditas ainda mais no Sim, matrimónio. nesta realidade, Claro. não é? Tipo, para nós é uma coisa bastante natural. E eu disse, ok, tudo bem, então daqui a um ano vemos. E então isto passou, o quê? Ele pediu-me em casamento em julho, eu mudei-me em outubro, quase um ano. Ele estava quase no deadline. Quase no deadline, ok. E então nós fomos, primeiro nós fomos para Como, e era para comemorar o nosso aniversário de namoro, e eu achei que ia ser pedido em casamento. Ai, E ok, então, sei, a expectativa, a claro. minha expectativa, eu reservei todos os restaurantes mais românticos Ai, de não é? Como, e todos os Para ver dias, se eu todos os dias vestia de branco e achava que ia ser pedido em casamento. unhas perfeitas, exatamente, que era do género. Se ele pedir, tanto faz, se é na Pois. terça, se é na quarta, se é na sexta, Amiga, não vai sair aconteceu. perfeito. E não Não saiu. aconteceu. E então, porque não aconteceu e eu estava Mas muito porque convicta... era isso que eu te ia perguntar. Ele sabia que tu estavas com expectativas, Ele então sabia, ele não quis. porque imagina, eu acho que hoje em dia ninguém é pedido em casamento sem não estar à espera. É muito difícil Sim. tu seres pedido em casamento e nunca terem falado sobre Não, isto. obviamente. E Ou então, pelo menos é assim, podes ser apanhada de surpresa, mas o sabes momento. que está no momento. Exato. Mas a fase, tu sabes que anda sim, por aí. senão seria estranho, não é? Claro, senão seria estranho, seria muito... Porque de facto é uma decisão estranho. a dois, apesar do Claro. momento de romance ser de partir de uma pessoa, acho que a Claro. decisão é um bocadinho a dois. E então, depois de Como, nós fomos para as Maldivas e eu ia a trabalho. Ah, ok. Ok? E então... E aí estavas também cheia de expectativas, ou não? Não, porquê? Porque eu tinha acabado de vir de Como. Isto foi o quê? Uma semana depois de virmos de Como, porque Como fica a 3 horas de Zurique, nós íamos muitas vezes a Como. Claro. E então voltámos de Como e 3 ou 4 dias depois íamos para as Maldivas a trabalho. E então, para começar, ele nem era para vir comigo no início desta viagem, depois Claro, mudámos. o que dá também logo a sensação super Estava descontraída. Sim. Exato, e eu tinha pensado, ok, eu passei a minha viagem de Como toda na expectativa e não aconteceu. Um pouco Claro. frustrada, e então pensei, esquece, não vou para Maldivas a achar que vou ser pedida em casamento lá e não vai acontecer. E não vai acontecer. E depois é o que tu Esquece dizes, que total. como foi logo na semana a seguir, se calhar se fossem 2 meses depois. Sim, e eu não é? esqueci total. Cheguei nas Maldivas e toda a gente estava muito simpática. Imagina. No hotel. E eu a achar, imagina. Mas tu, something extra, mas tu não sentiste. Eu Ou seja, tu achei- não pensaste. Imagina, hoje, obviamente, depois tu olhas para trás e percebes claramente que toda a gente tu sabia. tava- Só que eu fui lá a trabalho e eu achei, Claro. bem, eles estão de facto, sei lá, quando tu vais, eu fui fazer um trabalho para um hotel e então eu pensei, ok, obviamente que este hotel quer que eu adoro o sítio para fazer uma boa publicidade Claro. e tudo mais, e então nós íamos ficar. Era isso que eu ia dizer. Também estes resorts, tudo isto, também já fazem esse tipo de Óbvio, serviço. já é um então, serviço para extra. nos sentirmos especiais. Sim, e claro. eu achei que tudo aquilo fazia parte de estares num hotel nas Maldivas e eles estarem muito contentes de tu estares lá a trabalhar e a fazer a publicidade e não sei o quê. E eu pensei, ok, está tudo muito... E houve, na primeira noite, no primeiro dia, veio a diretora do hotel e disse que eles iam ter uma festa, que era a festa branca, Ok. que eu tinha de vestido branco. Só que, Claro, imagina... mas ela disse que era o hotel. Sim, era uma festa do hotel. Só que assim, eu todos os dias vestia branco, porque imagina, claro, estás nas Maldivas e não sei o sim, quê. sim. Então na primeira noite nós fomos jantar e tivemos um coquetel com ela, que era tipo, ela dar as boas-vindas e tudo mais. Eu vim de branco e ela tipo, ela ficou branca. Ela assim, não, mas hoje não é festa branca, tinhas de ter Ai, vestido outra... não, ok, ela queria outra cor, porque era Sim, para ela guardar estava com medo que eu tivesse usado o meu outfit. Olha, a sério. Sorte que tu trabalhas Esquece. com isto e tinhas mais que um outfit. Esquece lindo. todos os Sim. meus outfits, Sim, mas eram tipo, sem maravilhosos, pensar sim. muito nisso, na verdade. Claro. E então, acho que isto foi o quê? Na segunda noite, graças a Deus, que era tipo assim, aproveitámos todos os dias. Porque eu acho que há pessoas que dizem, não quero ser pedida em casamento numa viagem, porque vou estar à espera, mas a verdade é que numa viagem a única forma de tu aproveitares o momento
só os dois. Sim, Porque se tu estiveres sem a ver a dúvida. tua vida, imagina, és pedido em casamento e no dia a seguir vais trabalhar. Ai, não, sem dúvida, sim, não, E não. já Eu também perdeu a acho que magia. tens que, exatamente, E eu acho que então- tens, ou, pelo menos tira o dia de férias. Ou Pá, ou- aproveita não é? um bocadinho, não é? Exatamente, para viver aquela bolha E assim. então, sim, foi nas Maldivas, então ele teve sorte com o ambiente, que é assim, não há nada nas Maldivas que possa correr mal, não é? Não, é lindo. E então é eu sempre fui maravilhoso. uma pessoa que não gosto de programas muito públicos. Gostava de ser pedido em casamento, tipo, numa coisa bastante privada. E então, nesse dia, nós tínhamos o jantar já todos planeados e tudo mais, mas ele pediu-me em casamento antes do jantar. Ai, que bom. E então ok, foi super lindo. privado, foi na praia, no pôr do sol e tal. Lindo. Mas super, super privado, muito simples. Aham. E depois do jantar, nós tivemos a surpresa na praia. Ai, E então a surpresa foi depois. Eu estou a entender, porque assim fez com que aquele momento fosse mais natural Mais e privado, tu não, claro, sim. por se chegasses e visses tanta, não é? Ia show perceber logo, montado, ias claro. perceber. E assim E foi como então- um momento mais simples Sim, tivemos. e depois. Exato, tivemos um jantar e depois do nosso jantar nós amo. tivemos um filme na praia, era assim um cinema na areia. E obviamente Super que aí romântico. havia toda a equipa do hotel a bater palmas e isso foi ótimo porque foi depois, mas eu não queria isso no momento do meu pedido. Estás a Total, perceber? sim, queria um momento só vosso. Exato, Eu estou de acordo. e pronto, a equipa inteira do hotel, havia pétalas de rosa por todo lado, em formas de corações, Que e sonho. havia almofadas na areia e o filme era o La La Land, que Ai, é um eu filme que eu amo adoro. La La Land. E Eu então- amo La La Land E também. pronto, foi ótimo, então- foi perfeito. Não, foi o pedido perfeito. Foi mesmo foi perfeito. Filme. Foi mesmo de filme. Sim, parabéns Tive ao Nico muita- porque ele Pois é, esmerou-se. esmerou-se. Olha que ele não é uma pessoa muito romântica. Isto é que é Tão engraçado. Ele tem várias qualidades, mas ele não é a pessoa mais romântica do Ai, mundo. mas olha, foi e pensou em tudo. Foi quando Pois é. tinha que ser. no momento Exato, mais eu acho que ele importante. sabia que tinha de step up e fez essa surpresa. Mas de facto, Exato. imagina, todos os restaurantes românticos que nós temos, normalmente sou eu quem marca. Claro. Nunca é ele que marca. E então, mas E- nesse dia ele de facto, coitado, ele pensou. Ele pensou aquele tal esforço que nós estávamos a dizer Claro. que os homens realmente põem, Pronto, não é? olha, É foi lindo. lindo. Ai, maravilhoso. Que Sim, bom, que foi bom. mesmo Estamos a muito adorar lindo. saber estas novidades, não estamos? Por isso vamos continuar. E em relação, por exemplo, e quando é que decidiram casar? E quanto tempo é que passou do pedido para o casamento? nós, Normalmente é um ano, mas não sei se foi. Ele pediu-me em casamento em julho, nós casámos em setembro. Ah, boa. Sim, foi um foi bocadinho assim, mais de um ano. Sim, mas praticamente um ano. Sim, Como mas- deu tempo a... Foi ótimo porque, olha, a verdade, eu não sei, eu acho que a pessoa que só começa a organizar o casamento 3 meses antes do casamento e até lá Os fica. detalhes, não é? Exato, a Sim. única coisa que eu marquei logo, dica para quem vai casar, era a data do sítio. Eu ia-te fazer duas perguntas. Primeiro é, tu não ponderaste casar na Suíça? Nunca, Nunca, ok. Destination Wedding na Suíça? não. Não, Portugal é mais apelativo, sem dúvida. Sim, para casar. é- Aliás, vêm os suíços e vêm os ingleses e vem toda a gente a casar em Exatamente. Portugal e Espanha. Sim, Por isso eu por acaso mesmo. nunca pensei, olha, por acaso, porque acho que em Portugal é muito mais barato casar do que na Suíça. Claro. Eu nem Também quero essa questão. imaginar um casamento, se em Portugal já é o que é, imagina casar na Suíça. Não, ai, E sim, então, sem dúvida. Nós nunca ponderámos casar na Suíça, Suíça. Nunca teve em cima da mesa. E depois o que é que teve mais importância? Porque isto aqui também é uma pergunta interessante que é, há noivos que dão mais importância à data e há outros noivos que dão mais importância ao local. Então, por exemplo, adaptam a data ao local porque querem mesmo casar ali. E depois há noivos que é, não, eu quero esta data. Olha, eu queria casar em setembro, Ok. por causa do tempo. Porque tinha a ideia, claro que obviamente não dá para controlar muito e na semana do nosso casamento só chovia. Não Mas acredito, mas no dia estava lindo. sim, eu as fotos achei estão que, imagina, maravilhosas. Alentejo, eu Sim. não tinha, olha, para ser sincera, não tinha nenhuma especificidade do sítio onde eu queria casar, Exato, porque Alentejo... mas queria, a venue tinha de ser um hotel. Ok. Isso para mim era muito importante. Claro. Porque, Para ter uma estrutura já de que está preparado para um casamento. Porque há Sim. sítios que não estão e é muito mais mais ou menos, trabalhoso. porque, olha, no meu hotel, no hotel em que eu casei, não estava muito preparado para um casamento. Eu acho Ok. que há vários tipos de... Que foi o Land Vineyard, não é? Foi. Eu amo esse hotel. É lindo, é lindo. É lindo. Eu acho que por exemplo, há quintas de casamentos que estão super preparadas para casamentos, não é? Claro. Porque só fazem isso. Claro. Depois há os hotéis, que talvez é o plano B, Claro. em que, obviamente, o plano
eles não estão habituados, imagina, o serviço deles é ser um hotel e não é fazer casamentos, Claro, e então têm menos a parte logística, logística, e sem mesmo em dúvida. termos de mobiliário, decoração e Sim, quase luzes, sempre temos tudo, que alugar à parte. tudo. Claro. Imagina, no meu casamento tivemos esta parte logística bastante complicada, porque imagina, absolutamente 100% do que estava no meu casamento foi tudo alugado. Não, Não havia claro. nada do hotel, desde pratos, a cadeiras, a Para fazer mesas, o a evento, iluminação. claro. E então essa parte é mais complicada e óbvio, depois há outros sítios, porque já ouvi casamentos no meio de florestas e tudo mais, e aí deve ser ainda mais Sim, complicado. exatamente. Montar ainda pior, Sim. sim. Mas para nós era muito importante um hotel porque tínhamos família, eu tenho família que vem do Brasil, tenho os tios que vêm de Nova Iorque, a família do Nico vinha toda da Suíça. Para Incrível. nós era importante estender um bocadinho o casamento, porque o nosso foram 3 dias. Eu ia perguntar isso. Houve pré-boda, pós-boda? Houve, sim, porque como havia muita gente a Claro. viajar, queríamos Tem aproveitar que e dar essa oferecer. atenção, porque, não é? Porque as Claro. pessoas viajam, vêm de longe, De gastam imenso longe. dinheiro para estar aqui o fim de semana por Sim. vocês. No dia anterior e no dia a seguir não podemos simplesmente ignorar Claro, essas pessoas e nós exatamente. queremos estar com elas. E que estejam confortáveis e que já estejam no sítio, que seja muito mais fácil. Claro, Se há uma coisa que eu nunca mudaria, se eu fizesse outro casamento, voltaria a fazer num hotel. Há várias coisas que tens de abdicar, porque Claro. um hotel não tem a mesma estrutura do que às vezes tem sítios lindos, maravilhosos que são feitos para casamentos, mas o Sim. fato de as pessoas poderem dormir, imagina, poderem acordar no sítio do casamento e poderem dormir não, no isso sítio do isso é casamento, incrível. é um descanso. É, Imagina, é. sei lá, coisas básicas como, por acaso, o nosso casamento não teve crianças, mas as crianças podem dormir no quarto e tu estás Claro. mais descansada, ou o marido vai dormir antes e Sim, tu sim, ficas sim. na Não, é um descanso festa. e é isso, e não tem que se pegar no carro, não é? Sim, é muito não, mais sem prático. dúvida. Então E ficaram então- todos, ou seja, famílias de ambos, Toda a gente, toda a sim. gente ficaram só para vocês. E na altura ainda pensámos, ok, o pre-wedding fazemos como? Convidamos toda a gente, fazemos só padrinhos, madrinhas, família, como é que é? Acabou Pois que... era isso que eu ia dizer. Como Sim. é que Acabámos por... decidiram? Isto foi toda uma... Imagina, olha, tivemos Quantas pessoas é várias que teve o decisões. casamento? 70. Era um casamento muito pequeno. Ok, 70. E Mas então- eu adoro também casamentos assim, ficam mais intimistas, não Super. é? Aliás, Dás atenção a toda a sim, gente. foi difícil encontrar um espaço em que fosse um hotel boutique em que coubesse toda a gente, as 70 Claro. pessoas a dormir, mas que não fosse um hotel muito grande. Porque, Para também depois fica despido. sim, não é? exatamente. Porque não é tanta gente e... Eu entendo. acho que 70 pessoas é um casamento pequeno. Porque Sim. há pessoas que fazem casamentos com 400. O Sim, nosso- mas isso eu também acho um exagero. Pois, o nosso tinha 70, mas era aquilo que nós queríamos. Nós sempre quisemos sim. um casamento pequenino. Uma amiga minha uma vez disse-me: eu quero estar no meu casamento e olhar assim ao redor e saber onde é que está a minha mãe. Olhar e ver, a minha mãe está ali. Com 400 pessoas, é Que não é impossível. impossível. É impossível. É triste ter que estar no casamento à procura da mãe. E outra, sei lá, É a tens de minha estar no- opinião. Sim, tens de estar no mas há casamento. pessoas super Sim. festivas Olha, eu acho que que adoram festas grandes e sim, e também se calhar depende são casamentos lindíssimos a também. tua rede de contatos, imagina. Se calhar tu conheces 200 ou 300 Não, pessoas isso muito também. bem. Oh, exato. Eu não conheço. Eu conhecia tipo 40 Não, ou também 50. tem a ver com isso, também famílias muitas vezes, e depois tens de convidar os pais, amigos dos pais. Pois, olha, isso é todo um outro podcast sobre não tipo, é? os convidados, Os convidados, do isso é casamento. todo um outro podcast, não é? Eu acho Claro. que o fato de E isso há depende uns das anos... pessoas que tu conheces Claro. e para ti pode fazer sentido 400 pessoas. Sim. Olha, eu acho que o facto dos pais pagarem os casamentos há uns anos atrás, que era um bocadinho mais normal, hoje em dia é mais normal os noivos pagarem o seu próprio casamento, não é? Mas pronto, no nosso casamento, eu paguei o meu casamento. Claro. E então, na altura, os meus pais também, quando disseram, e o primo, o tio e não sei o quê, disse, olha, nós vamos convidar familiares que conheçam a nossa história. Claro. E que nos conheçam a nós. E então tínhamos muitos poucos familiares, muito pouco Claro. mesmo. E na altura, obviamente, que os pais ficam um bocadinho tristes porque também É, gostavam de Esse convidar também é, este e esse aquele. tema, é um tema. E eu Sim. na altura disse, olha, quando tiveres o teu aniversário, os teus 50 anos ou a renovação dos teus votos, convidas os teus amigos, mas tens de perceber Claro. que isto é a nossa festa. Sem Não- dúvida. já não era uma festa, o nosso casamento não foi uma festa que os pais davam É, a festa. é. Era uma festa que nós estávamos a fazer e que estávamos a pagar e queríamos convidar quem... Não, e para fosse vocês, importante para claro. nós. E tem que ser um momento íntimo, eu acho. Sim,
para o casal, é o nós que foi fizer sentido. ótimo. Claro que, mais uma vez, há personalidades diferentes e há pessoas que valorizam, por exemplo, talvez mais a festa do que estar em momento íntimo. Sim, Então, claro, claro. não é? Eu acho que, enfim, como eu digo, eu acho que o casamento de cada um tem de ser o sonho de cada um. Sem dúvida. Que seja de 30 É isso, pessoas, não há que seja de casamentos. 400, Sim, eu acho que não há o certo, não há o errado, tem de ser aquilo que tu sim. sonhaste. Uma amiga minha ontem estava-me a dizer, fomos jantar e ela estava-me a dizer que foi um casamento de 520 pessoas Pois. no convento do Beato. Portanto, Uau. uau. Sim. Pronto, olha, Incrível, de há, todo. há vários. Mas então fizeste lá a pré-boda e a Fizemos pós-boda. tudo no mesmo E não espaço. tiveste medo de, na pré-boda, de ficarem até tarde e depois ires cansada para ir a seguir? Ficaram, mas Tu imagina. não. Não, eu também fiquei. Tu também ficaste. Olha, Mas não estavas cansada. Sim, à a minha wedding adrenalina. planner na altura avisou-me, alertou-me, disse: Bruna, é melhor fazeres tipo meio como lanche, uma coisa mais cedo. E o nosso jantar, o nosso pre-wedding começou às 6 da tarde. Só que, não é assim, os meus convidados são muito festeiros e eu também. E Claro. então o que começou por ser um jantar super cedo acabou, eu acho que acabou tipo às 11h30 da noite. Mas com bastante álcool à mistura, Claro. sendo bem sincera. Meu Deus. Inclusive o noivo estava muito mal. Mas estava com boa cara no dia a seguir, que eu vi as fotos, pois, estava o fantástico. nosso casamento foi às 5 da tarde. No dia a seguir. Então também deu tempo. E lá está, e como também estava ali tudo no hotel, tudo facilitou, Exatamente, não é? e então eu acho que isso é mais uma questão. Imagina, as pessoas no dia do casamento, ok, tivemos o jantar antes, mas no dia do casamento as pessoas acordaram, podiam acordar às 10 ou às 11 ou ao meio-dia e tiveram tempo suficiente para acordar, tomar um pequeno almoço, ir à piscina, recuperar, exatamente, ter Sim. esse momento e depois é aquilo, não há o stress de pegar no carro, tal, está tudo ali. E estava tudo ali. É lindo, não Foi é? ótimo. É viver um momento, é muito mágico, eu acho, estarem todos ali. Eu super, aliás, quando toda a gente diz, qual é, imagina, uma dica que tu terias ou o que é que tu farias que achas que é mesmo importante? Eu acho que se possível, obviamente que nem toda a gente tem a possibilidade de ter esta estrutura, mas ter o casar num sítio onde as pessoas possam dormir no sítio. Sim, se houver essa possibilidade, eu também acho que faz toda a diferença, sem dúvida. E tanto dúvida. que, imagina, isto foi no pre-wedding, nós tivemos um jantar, depois foi o dia do casamento, e no dia a seguir tivemos um brunch. E então, no final, no terceiro dia, eu já estava assim, agora tem de acabar. Exatamente, agora já eu já estava cansada. Não há um momento que começas a pensar na lua de mel imenso. Não é? Tipo, nós fomos bastante depois para a lua de mel. Então sim. vamos deixar esta pergunta para o final, sim. vamos só aqui 2 ou 3 mais, que é, qual foram as inspirações para o casamento? Ou seja, como é que idealizaste? Respeitaste muito o sítio? Procuraste muito no Pinterest? Olha, eu sempre quis casar em Como. Tinha essa ideia, tipo, de casar em Como, lá está, era tipo... claro. Até hoje eu digo que se calhar a minha renovação um dia será em Como. E obviamente que como não foi possível. E que tanto vos diz. Exato. Olha, acho que foi a primeira viagem que fizemos juntos, acho que foi a Como, na verdade. E na altura, obviamente, que um plano mais realista era casar em Portugal. Claro, porque aí já era só uma família a mover-se, não eram Claro, duas. Deus me livre, depois da logística já foi o que foi. Porque a nossa wedding planner é do norte e aquilo foi toda uma grande logística, eles são incríveis, é o que ele diz. E então eles tiveram de trazer já tudo para o Alentejo. Eram caminhões e caminhões a chegar, era uma equipa gigante, eles literalmente fizeram o nosso hotel, que é muito bonito, onde nós nos casámos. É lindíssimo, é eu lindíssimo. amo. Eu já lá fiquei, eu amo. É muito, muito bonito, mas para organizar aquele casamento ali, eu nem sei como é que eles fizeram, um milagre. É milagre! Em 2 dias montaram aquilo tudo. Não, porque ainda por cima era um casamento que estava super rico em tudo. Em as tudo, mesas, as flores os e as candelabros, luzes. tudo Lindo, era... lindo. Está maravilhoso, Bruna, a sério. Eu digo, olha, o meu casamento foi... Eu acho que foi um sonho que eu nem sequer nunca tive, sabes? Ai, sim. Tipo, e é tão bom ter essa sensação, imagina, não é? eu sonhava em casar, mas eu digo, a Rosário é uma pessoa que, por isso é que eu acho que o trabalho de uma wedding planner é tão importante. Eu acho que sim. Que eu tenho a Rosário, juro-te, como uma pessoa que eu sou grata para o resto da minha vida. Porque ela fez um trabalho que eu não tenho palavras. Sem dúvida, porque é o aconselhar, é o guiar, e é o estar ali para amparar qualquer falha. De repente não há problemas. E ela, imagina, ela concretizou sonhos que eu nem sequer sabia que eu tinha. Exatamente. Quando eu cheguei lá, eu fiquei...
uau, não Bem, é? uau, ela realmente Sim. é uma pessoa que eu tenho no meu Sim, coração. porque são pessoas que estão na área e que vão sempre trazer uma ideia Sim, e se calhar mais. antecipam coisas que também já têm o know-how, não é? Antecipam coisas, Claro, vocês antecipam coisas que uma pessoa que vai casar uma vez na vida e que nunca organizou um casamento nem faz ideia que é exatamente, necessário. que é necessário. Ahm, Fazemos pensar isto e aquilo, não é? sim, e então na altura eu disse, a única coisa que eu disse a Rosário era exatamente isso, que eu queria que fosse um bocadinho toscana. Aham. E então nós fizemos o pre-wedding, o pré-boda, fizemos um jantar nas vinhas e era assim É bastante lindo, eu vi no mais. Instagram. Vão ver ao Instagram para quem não viu, é um Foi muito sonho. lindo. As Sim. pessoas quase que Não, achavam que era o não. casamento. Não, um sonho, a sério. Vocês Estava são muito lindo. maravilhosos. E então fizemos um jantar bastante mais casual, diria, mais rústico, no meio das vinhas, mesmo Claro. o tipo de mesas e o tipo de Para depois decoração. contrastar com o cenário fantástico Exatamente, do até dia a porque era seguir. no mesmo sítio, percebes? Claro, A distância de espaço entre um e outro foi realmente muito curta claro. e então a Tinha que haver este decoração. contraste, Exatamente, houve sem esse dúvida. contraste de decoração e óbvio que o dia do casamento era, imagina, apesar de ser num jardim, não tinha aquele ambiente campestre. Eu acho que o Sim, nosso pré-boda foi mais campestre, sim. mais no meio das vinhas Sim, e não, tinha esse não, é mood. verdade. Sim, eu percebo o que dizes. E o dia do casamento foi mais elegante, Foi até os muito elegante. candelabros de cristal e tudo mais no meio do jardim fez com Sim, que trouxesse um bocadinho mas essa. foi incrível, realmente casou muito bem com a natureza. Sim, Estava perfeito. estava muito E lindo. falando do vestido, Ai, pois, e nós casámos com a mesma é marca de vestidos, verdade, é muito Jesus bonito. Peiró, é lindo Fez o para quem não Speró conhece, também, não shout é? out, porque por acaso, Para olha, quem não fiquei conhece, super confortável. era isso, foste visitar muitas marcas, não? Foste direta? Então, eu tenho duas irmãs. O modelo, tinhas a certeza, não? Eu tenho duas irmãs que se casaram e então já tinha Ok, visitado algumas casas de noivas antes do meu casamento claro, e honestamente não havia nada que eu amasse. ok. Porque eu queria algo muito simples, já tinha uma ideia bastante específica na minha cabeça daquilo que eu queria. Romântico ao mesmo Mais tempo, romântico. claro, sim. E mais simples e mais romântico. E então tudo aquilo que eu tinha visto não era nada daquilo que eu adorava. Sim, mas é que é um simples imponente, Sim, não é um sim. simples. E então, na altura, uma amiga minha, a Anitta, tinha-se casado com a Jesus Peró. Ai, ok. E ela disse-me, olha, falei com a Teresa e eles gostavam muito de fazer o teu vestido. Tão E bom. eu gosto muito da Jesus Peró e sempre gostei da Jesus Peró Eu acho pela incrível. simplicidade dos vestidos. É isso. Apesar de não ser, e não é simples sem graça, É isso, não é assim, tem personalidade. mas é um simples elegante Sim. que tem muita, muita qualidade e que enche uma sala sempre simples. Timeless. Vai, Perfeito. para toda a vida vamos ver bem naqueles vestidos, sem Sim, dúvida. e E aí eu- se enche uma sala. E eu disse logo, ok. Sim, e uma coisa super importante, deves ter notado, que não é o vestido que tem que nos vestir, nós é que temos que vestir o vestido, Sim, não é? sim. Eu, por exemplo, eu tinha ideia de um modelo que depois, quando vesti, onde é que está a Mariana? A Mariana desapareceu, porque o vestido brilhava mais do que eu. E no Sim. fundo temos que ser nós a brilhar e o vestido, óbvio, também Sim, vai por acaso brilhar. acho que isso é super importante, uma pessoa que se vai casar, ir experimentar vestidos. Aliás, na Jesus Peró, nós construímos o meu vestido de raiz, desenhámos o vestido em conjunto com a Merce, que é a diretora artística da Jesus Peró, mas antes de ir a Barcelona desenhar o vestido, eu fui à Jesus Peró do Porto experimentar vários modelos. Vários modelos, Porque claro. lá está, eu acho que às vezes tens uma coisa na cabeça, eu quero muito um vestido sereia. E E depois depois não fica bem em experimentas nós, ou não era aquilo que e não, afinal não é nada daquilo que tu pensaste. E então acho pelas que é nossas super importante. características e às vezes também pelo espaço. Por Sim, exemplo, sem dúvida. Sim, eu imaginava aquele vestido tipo Grace Kelly, não é? Ai, Muita sim, renda, lindo. sei, eu também, assim, eu também. E depois pensei, primeiro, a Mariana desaparece no vestido e segundo, eu não vou casar numa catedral, isto é em frente ao mar, o que é que eu Claro. estou a fazer? Então tipo foi... Por acaso eu tinha, Não é? olha, tinha exatamente a mesma ideia Não é? e o meu também sofreu assim umas alterações para ser mais simplificado, Claro. porque obviamente nós casámos pela igreja, mas no jardim. Era uma Com- das perguntas que eu ia fazer, se foi igreja, se foi Sim, civil. casámos com um padre que fez a bênção, mas foi no jardim. Foi no jardim, hotel também, foi tudo no lindíssimo, hotel. Foi tudo no hotel, ótimo. E então, obviamente, que se eu tivesse casado, se calhar em outro espaço, também numa catedral É isso, e num palacete, temos que respeitar o espaço onde... também não não faz sentido tu teres um vestido super clássico Sim, e não- estares
casar na praia, de Não, facto. exato. Temos que respeitar, Sim, não é? claro. E quem é que te levou as alianças? E não Foram foi- os meus sobrinhos, Ai, foram, que sim. idades? Ai meu Deus, o Kiko na altura Mais tinha ou o quê? Um menos. ano e meio. Ai, que amor! Um ano e amo. meio, ele 1 ano e meio para 2, a minha sobrinha 2 anos e meio, ela entretanto desistiu a meio caminho, foi-se embora, e a Bruninha, que era mais velha, que tinha o quê? 5 anos na Ai, tão altura, bom! e então foram os três, estavam muito Lindo! lindos, Ai, eu amo! É um muito dos lindos, momentos mas mais olha, emocionantes. por acaso, eu fui a um casamento de uma amiga minha há muito pouco tempo, e quem levou as alianças foram os avós. Ai, tão bonito! E eu achei, Ai, nunca eu tinha fartei-me de visto, é chorar nessa lindo! parte. E eu Ai, hoje. olha, vês, até mesmo não havendo crianças, ou havendo, mas é uma ideia Sim. lindíssima. E eu hoje olho e penso, fogo, faz muito sentido, não é? Claro. Porque, sei lá, os teus avós estão a entregar Sem quase um dúvida, legado é um legado. Ai, amo! sei lá, quando faz sentido, olha, fica uma ideia. Fica uma Porque ideia, acho exatamente. super bonito. O podcast é para isso, é também para irem tirando Sim, ideias, não é? achei lindo. O fato dos sim. avós estarem a entregar as Ai, é lindo, alianças. cheio de significado e Exato. uma Olha, memória eu para sempre. chorei. Ai, horrores. imagino, se já choramos com as Sim. crianças, imagino. Mas Ó acho que- Bruna, tu és tão boa de estar à conversa que agora nós Obrigada. fazíamos aqui 3, 4, 5 episódios de podcast. Isto Pois nunca é, vai de acabar. vários temas Vários diferentes. temas. Só que então, antes, vamos terminar com a lua de mel, porque eu quero saber e vocês também, mas só para perguntar, não sei se queres comentar alguma coisa que o teu casamento teve, por exemplo, a banda ou alguma coisa. Que tenha algum sido momento super especial. ou todos os momentos foram especiais? Olha, sinceramente, eu acho. Quando eu tento. Aliás, uma pergunta que me fazem muito é: tu mudarias alguma coisa se fosse hoje? Eu acho que há muitas pessoas que acabam por exemplo, eu tenho muitas amigas que estavam tão nervosas no dia do casamento que acabaram Claro por que não nem aproveitar. desfrutam, sem dúvida. Eu acho que há talvez algumas dicas que eu acho que são super importantes. Uma delas, eu acho que ter uma wedding planner é sem dúvida essencial. E não é Sim. por estar neste Obrigada podcast, mas eu acho mesmo por o comentário, mas que eu é acho mesmo que sim. muito essencial, porque imagina, já que tu vais fazer e é um dia na tua vida, eu Exato. acho que pelo menos no dia, eu sei que existe na altura a minha wedding planner, porque a Liz organizou um casamento de 360, desde a decoração Tudo. ao- O fim de aos semana. convites, tudo foi ela que fez, mesmo a parte de entertaining, tudo foi Tudo. ela que fez. Incrível. A organização com o hotel, ela fez absolutamente tudo. Mas eu sei que há vários pacotes, não é? Às Claro, vezes sim, é isso. Há vários. podes contratar para só o dia do casamento, ou para a organização, ou só a decoração. Exato, e também depende daquilo que queres que a wedding planner trate por ti. E obviamente Exato. pode ficar mais barato, mais caro, mas... Claro, e acho que é super. E isso é ótimo porque tem de ser adaptável, não é? Claro. Porque é um serviço que não é um serviço super barato, Claro, mas acho que o facto de teres alguém no dia que esteja por cima do acontecimento e que esteja a organizar as coisas e que não deixe que nada venha até ti, sim. porque imaginem, é um dia com muita gente, são muitos fornecedores, é muita coisa a acontecer. Muito Obviamente stress. que não é impossível tudo correr como planeado. Há sempre alguma coisa que não corre É como verdade, planeado. mas como toda a gente sabe, os convidados não fazem ideia, por isso corre Exato. sempre. Mas se tu tiveres alguém no Não, dia, exato, porque também tens este backup que está ali percebes, para te proteger, sem dúvida. do género, é o teu dia, tu devias estar a aproveitar. E eu, sem dúvida, aproveitei ao máximo o meu isso, casamento. Ao máximo, não há... é que passa tão rápido. Passa mesmo rápido. Então, toda a livre gente- de preocupações, no fundo, não é? Sim, eu acho mesmo que contratar o wedding planner, sem dúvida, acho que faz todo sentido e é um dinheiro muito bem gasto. É, não é? Porque é para sair, é isso, o casamento dos sonhos. É isso mesmo, e obviamente dúvida. que toda a gente diz isso é um pouco clichê, mas aproveitar o dia porque passa mesmo muito rápido. Exato, e não estar pendente de qual é o próximo passo, o que é que eu tenho que fazer agora. Não, porque há Sim. alguém que faz por ti e assim estás mesmo a aproveitar. E outra a coisa, 100%. sem dúvida, que eu acho que há muitas pessoas que acabam por fazer um casamento para agradar os outros, sabes? Sem Para dúvida. é sempre para agradar alguém. É Os exatamente. pais, depois é a sogra, depois é o outro. Exato. E eu fiz um casamento que era aquilo que eu queria, que era o meu sonho. E as pessoas que lá estavam, que eram tão poucas, estavam muito felizes por eu estar a Inacreditável, concretizar claro. o meu sonho. E então eu Sim. senti-me tão feliz por ser exatamente aquilo que eu quis. Eu acho Não que é o mais convidei- importante. Sim, não convidei mais pessoas só para agradar alguém. Sim. Não... Eu vou dar o exemplo também rapidinho, é o sítio onde eu casei, também tinha limite de pessoas, o meu casamento teve 200 pessoas, mas era o limite de 200. E eu ainda ponderei ir para outro sítio, onde eu Só pudesse para- convidar mais 40 pessoas, mais 50 pessoas, mas eu pensei,
mas o meu sítio de sonho é este, porque é que eu tenho que estar aí para Claro, outro, em que essas 40 pessoas já não eram essenciais. essenciais ou tão próximas para eu desistir do meu sonho, porque o casamento é meu, Claro, é aquilo que estavas a dizer, sem não dúvida. é? Ser fiéis aos nossos gostos e a tudo Sim, isso. e é um dia, não volta atrás. Não voltar atrás, Aproveita. aproveitar ao máximo. Sim. Bruna, então a lua de mel. Então, lua de mel. Foram muito depois, estavas-me a dizer. Fomos muito depois, porque o nosso sonho era dar a volta ao mundo, ok? Ah, Isto é todo. uau! Obviamente que Exatamente. uma coisa é o que se planeia, outra coisa é o que acontece. É, Mas na minha vida sempre poderia foi. ter acontecido. Poderia, mas na altura eu tenho uma marca de roupa e tinha outros Claro, negócios e não outras podia de todo. responsabilidades. Era um sonho, mas para fazermos isso E precisaríamos que de um ainda, ano. e que ainda podes vir a fazer. Sim, não, quem sabe no quem futuro. sabe, não é? Mas na altura nós dissemos, nós não podemos ir um ano, mas vamos aquilo que nós conseguirmos. Então decidimos viajar 4 meses. E essa foi a nossa lua de mel, mas nós casámos em setembro e viajámos depois do Natal. E então foi bastante depois, porque eu não sei quem Mas trabalha na também internet. deu tempo para te organizares. Sim, porque o fim do ano, para mim, na minha área, é a altura do ano em que eu mais trabalho. Claro. E então era impossível para mim sair no final do ano, mas janeiro e fevereiro, que é agora, é os meses em que as coisas Sim, estão um bocadinho mais mais tranquilas. paradas, sim. E então pensei, olha, se é para ir, vamos tentar ir no... E depois outra vantagem, que é quase sempre no verão, aqui é inverno em todos os Sim, lados. então nós É pensámos... complicado encontrar Nós chegámos um a destino. ir uma semana para Sardenha, I am. logo Lindo. depois do casamento, porque achámos que não queríamos perder essa bolha, Aquilo sabes, que de nós amor. estávamos a dizer com o pedido mesmo com o casamento, que é casar e trabalhar o dia a seguir. Exatamente. E então nós fomos uma semana para a Sardenha, foi muito Tão bonito, bom. foi ótimo. Sim. E depois fomos então na nossa lua de mel, que foram 4 meses a viajar por muitos países. E foi maravilhoso. Tão bom, incrível. Sim, que foi super fora da reta, não é? Não conheço Exato. ninguém que tenha 2 feito ou isso. 3 países. Assim, Nós mais... tivemos na Tailândia, no Vietnã, no Sri Lanka, Ai, adoro. nas Filipinas, na Uau. Malásia. Toda essa zona é Sim, maravilhosa. Singapura, também tivemos no Brasil, depois entretanto fizemos a volta pelo outro lado. Uau! Viajámos Ou seja, muito. pedido de sonho, casamento de sonho, lua de mel de sonho. Sim, mas lá está, era a lua de mel, se calhar de sonho Sim. para mim, talvez não seja para outras pessoas, mas mais uma vez eu acho que tens de fazer aquilo que Claro. para ti é aquilo que faz sentido, Claro. porque nós sempre quisemos, eu estou grávida e nós sempre quisemos ter filhos, mas queríamos muito aproveitar para viajar e Sim. conhecer mundo a dois, em família de dois, quando tivéssemos essa oportunidade de fazê-lo de uma forma com menos responsabilidade, sabes? Sei lá, Claro. quando tu tens filhos, das duas uma, ou levas os teus filhos, ou então nunca podes Não, estar e há tanto países tempo. que não são tanto para crianças, Sim, não é? sim. Aliás, a nossa a viagem não Ásia- seria muito compatível Exatamente. com um E depois bebê. tens que esperar muito tempo, ou vão sem filhos, ou... Claro. Mas já vais com um peso na consciência que E nem deixaste. podíamos Nem ir podes 4 ir meses. tanto tempo, exatamente. Exato. E então, mas foi Tão ótimo, bom. foi muito, muito bom. Aproveitaram tanto. Sim, e até hoje é daquelas coisas que quando eu olho para trás, sabes, do género, todas as coisas que eu já fiz na minha vida, acho que essa foi das coisas que eu mais me orgulho, que é, Tão bom. às vezes tu pensas, ai meu Deus, vou sair 4 meses e o meu trabalho, não sei o quê, 4 meses, vocês vão voltar e vai estar tudo Vai na estar mesma. tudo, sim, se tem Ninguém essa perde nada, possibilidade, sabes? sem Tipo, tu não dúvida, perdes sim. nada por viajar 4 meses e depois nós também pensávamos, ai meu Deus, vamos gastar este dinheiro todo, podíamos estar a investir este dinheiro em outra coisa. E a verdade é que, olha, o dinheiro volta e tu trabalhas, tens uma vida toda para trabalhar e se calhar disponibilidade nunca... para viajar não Exatamente. tens tanta. E cada vez menos. Cada vez menos, Quando entras, pelo menos... sim. É assim, nos próximos anos eu não estou a ver a possibilidade de Disso viajar acontecer. 4 meses Tanto pela tempo Ásia. não. Várias viagens, tanto tempo não, mas por Claro. isso foi a lua de mel Sim, perfeita. foi ótimo. Tão bom, Bruna. Olha, já sabem, se quiserem ver tudo, é no Instagram da Bruna. Vão lá buscar. Vão lá buscar e depois também se tiverem perguntas já falam com a Bruna diretamente. Muito obrigada, Obrigado, gostei eu muito. Adorei falar contigo. Também, A sério, olha, e saber ótimo. tanto. Sim, ótimo rever, não é? Sei lá, já passaram 2 anos e qualquer coisa desde o Uau, casamento. é que passa a voar. Sim. E também é bom falar sobre isso e rever. É, Super não é? aconselho casarem, ok? Ah, que a vida de casada é melhor do que a de solteiro. de solteira, não é? Estas piadas que fazem de ai, agora sou casado, estou preso.
ignorem. Sim, eu por acaso tive uma experiência maravilhosa. Acho que melhorou Nós melhorou estamos muito. aqui, nós somos time Casamento. sem dúvida. Obrigada, Bruno, um grande Mariana, beijinho. e até à próxima. Até à Quem próxima. sabe num próximo episódio. Sim, não, isto é assim, como ficaram aqui tantos temas ainda para esmiuçar. Voltaremos. Não, vamos voltar de certeza. Um beijinho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Este foi um episódio do Wedding Dreams. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, comentar, deixar 5 estrelas no Spotify e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada.